E a Rússia disse que investiga os vazamentos em gasodutos Nord Stream como terrorismo internacional. A Europa vem passando por uma crise energética gigantesca. Além do medo de ter sua economia estagnada, a preocupação é que falte gás natural para manter seus cidadãos aquecidos durante o duro inverno europeu. Para piorar ainda mais a situação, os gasodutos russos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que abastecem a Europa com gás natural, foi atacado, gerando enormes danos à sua estrutura. De um lado, Estados Unidos e Europa acusam a própria Rússia por essa sabotagem. Do outro, a Rússia acusa os Estados Unidos. No meio disso tudo está a Europa, que se vê cada vez mais afundada na dependência energética de outros países. Ambos os lados têm motivos para terem feito essa sabotagem. Mas que motivos são esses? Será que foi a própria Rússia ou os Estados Unidos que fez isso? É isso que vamos descobrir nesse vídeo. O Nord Stream é uma série de gasodutos para transporte de gás natural da Rússia para a Alemanha através do Mar Báltico. O projeto do gasoduto inclui dois ramais paralelos, o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2. O Nord Stream 1 foi o primeiro ramal a ser construído. Sua construção começou em abril de 2010 e foi inaugurado em 8 de novembro de 2011. Ele tem aproximadamente 1.224 quilômetros de comprimento e capacidade para transportar 55 bilhões de metros cúbicos de gás anualmente. Já o Nord Stream 2 é mais recente. Ele ficou pronto em setembro de 2021 e o funcionamento estava previsto para começar esse ano. Ele tem aproximadamente 1.234 quilômetros de comprimento e também tem capacidade para transportar 55 bilhões de metros cúbicos por ano. Ambos pertencem à Gazprom, empresa russa de energia e parceria com o governo alemão. Desde que a ideia desse gasoduto foi concebida, vários países se mostraram apreensivos. Um dos principais países a discordar dessa ideia foi os Estados Unidos, que pressionou para que a Alemanha e outros países europeus buscassem saídas para não dependerem do Nord Stream e, consequentemente, da Rússia. Inclusive, em 2018, quando o projeto de construir a Nord Stream 2 estava começando a sair do papel, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a anunciar sanções a todo indivíduo ou entidade envolvida no projeto, o que fez com que cerca de 18 empresas europeias, incluindo a alemã Wintershall, desistissem de patrocinar a construção da nova linha. Tudo isso porque havia o temor de que o governo russo pudesse usar o fornecimento de gás como ferramenta de persuasão e pressão em disputas com o Ocidente. E olha só que surpresa! É justamente isso que está acontecendo recentemente. Após vários países colocarem sanções à Rússia devido ao conflito contra a Ucrânia, Putin, obviamente, contra-atacou. E foi um contra-ataque pesado, visto que hoje a Alemanha, que é a maior economia europeia, tem grande dependência das importações de gás natural russo. Mais da metade do gás natural usado no país vem da Rússia. Mas o problema é ainda maior, porque além de importar gás natural para o próprio consumo, a Alemanha ainda revende parte desse gás para outros países, como Áustria e Itália. E se valendo dessa dependência energética que a Europa e mais precisamente a Alemanha tem do seu produto, a Rússia usa isso como uma arma a seu favor. E foi justamente essa arma que eles usaram quando os países europeus impuseram sanções à Rússia. Sabendo que o inverno estava se aproximando e os países precisariam do seu gás para gerar energia, a Gazprom, em junho, reduziu o fluxo de gás do Nord Stream 1 para 40% da capacidade, afetando diretamente muitos países europeus. Essa primeira medida veio quando retiraram o sistema bancário da Rússia do SWIFT, uma tentativa para desvalorizar a moeda do país. Mas Putin foi mais esperto e obrigou todos os países que compram seu gás a efetuarem as compras usando o rublo. Isso fez com que a moeda continuasse forte. No dia 11 de julho, Vladimir Putin corta 100% do fornecimento do gasoduto por 10 dias por conta de uma suposta necessidade de manutenção. Depois, volta a fornecer apenas 20% da capacidade. Mas em 2 de setembro, volta a cortar totalmente o fornecimento e sem previsão de retomada.
E com isso, a União Europeia e a Alemanha afirmam que essas explicações da estatal russa são uma forma de mascarar a decisão do país de usar a fonte de energia como instrumento de guerra e inflar os preços do gás. Mas em meio a toda essa turbulência energética da Europa, um país está de longe dizendo: "Eu avisei e vocês não me ouviram." E é claro que estamos falando dos Estados Unidos. Como já falamos aqui, desde o início os Estados Unidos foram contra esse projeto e alertaram que isso poderia acontecer. Mas se você acha que os americanos estão achando essa situação ruim, você está muito enganado. Sem o gás da Rússia, a Europa precisa comprar de outro país. E adivinha quem é esse país que está fornecendo gás para a Europa? Exatamente os Estados Unidos. Hoje, 60% das exportações de gás natural liquefeito dos Estados Unidos vão para a Europa. Até ano passado eram apenas 20%. Além da quantidade, os americanos têm ganhado muito dinheiro com essas exportações porque o preço do gás natural subiu muito, fazendo com que, com apenas umas cargas de gás natural, empresas e traders de energia chegam a lucrar mais de 200 milhões de dólares. Ou seja, o país americano tem se beneficiado e muito com toda essa questão que envolve o gás natural da Rússia. E foi em meio a todo esse cenário que aconteceu o mais novo episódio que pode aumentar ainda mais as tensões entre a Rússia, União Europeia e Estados Unidos. No dia 26 de setembro, surgiu uma notícia de que foram detectados vazamentos no Nord Stream 2. Vazamentos esses de grande quantidade de gás. Esse vídeo mostra a dimensão do problema. Ao todo foram identificados 4 pontos de vazamento ao longo do Nord Stream 1 e 2. No dia seguinte, a hipótese de várias falhas simultâneas no sistema foi descartada e as especulações de sabotagem começaram a brotar de todos os lados. De um lado, a União Europeia e Estados Unidos acusam a própria Rússia de sabotar os gasodutos, como forma de cortar de uma vez por todas o fornecimento de gás natural para a Alemanha e Europa. Como o fornecimento já está descontinuado, graças a todo o cenário que já apresentamos aqui, a Rússia faria isso para evitar de vez que ela voltasse a fornecer seu gás aos países que hoje impuseram fortes sanções ao seu governo. Porém, será mesmo que Vladimir Putin seria capaz de destruir um ativo de seu governo que custou mais de 20 bilhões de dólares e que gerou de receita em 2021 algo próximo de 15 bilhões de dólares? Bom, os países do Ocidente afirmaram que sim. Porém, do outro lado da mesa está a acusação russa de que, na verdade, esse dano causado no seu gasoduto é obra dos Estados Unidos e que não faz o menor sentido a Rússia provocar um dano à sua própria economia. E há um detalhe que dá mais força à acusação russa. No dia 7 de fevereiro desse ano, pouco antes do início da invasão russa à Ucrânia, o presidente Joe Biden sugeriu a possibilidade de encerrar a utilização do Nord Stream 2. Segundo ele, o Nord Stream 1 já deixa a Rússia com uma mão na Europa e o Nord Stream 2 possibilitaria a Rússia colocar a outra mão, tendo assim um domínio ainda mais sobre os países europeus. Mas os Estados Unidos não têm poder para ativar ou desativar o funcionamento do gasoduto, já que esse é controlado pela Rússia e Alemanha. Então, nesse mesmo pronunciamento, uma repórter perguntou: "Como o senhor fará isso, já que o controle do projeto é da Alemanha?" E Biden simplesmente respondeu: "Eu prometo a você que seremos capazes de fazer isso." Na época, isso soou muito mais como uma ameaça vazia dos Estados Unidos, mas depois desses eventos recentes de sabotagem, parece que Biden realmente falava a verdade, e os Estados Unidos têm motivos para ter feito isso. O primeiro é que, destruindo os gasodutos, eles impedem que a Rússia exerça controle sobre a Europa e que fique ainda mais rica vendendo seu gás natural para os países europeus. E depois, os Estados Unidos passam a ser diretamente beneficiados, já que a Europa terá que continuar a importar seu gás natural liquefeito. Porém, os Estados Unidos negam qualquer envolvimento com esses eventos e, inclusive, irão fornecer apoio para realizar as investigações. Em contrapartida, a Rússia também já abriu investigações e acusa esses eventos de terrorismo internacional. E, implicitamente, chegaram a acusar os Estados Unidos. Inclusive, representantes do governo chegaram a relembrar aquela declaração de Joe Biden em fevereiro e pediram explicações aos Estados Unidos.
A Casa Branca então respondeu dizendo que essa acusação é ridícula e que todos sabem que a Rússia tem amplo histórico de emitir notícias falsas. Por isso, até que haja provas concretas do mandante dessa sabotagem, tudo o que veremos serão acusações e mais acusações de todos os lados. E de concreto só temos uma coisa: a Europa está ficando cada vez mais dependente de outros países em relação à sua segurança energética. Não importa se é a Rússia ou os Estados Unidos. E no meio de toda essa disputa de poder está a população europeia, que vem sofrendo com o preço da energia nas alturas, inflação nas alturas e falta de gás para passar o inverno. Mas na sua opinião, você acha que essa sabotagem partiu dos Estados Unidos, da Rússia ou de outro agente? Deixa pra gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque sábado postaremos um vídeo sobre o porquê os Estados Unidos não querem que essa guerra entre Ucrânia e Rússia acabe. Fica ligado para não perder. E se quiser continuar com a gente, está aparecendo agora um vídeo sobre a Ford, essa mega empresa que hoje acumula dívidas e pode estar com os dias contados. Quer entender o que está acontecendo com a Ford e como ela chegou nessa situação? Então clica nesse vídeo e nos vemos lá. Obrigado pela companhia. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.